Seja bem-vinda ao nosso canal e hoje nós vamos fazer a receita de donuts. Essa receita tão querida e amada, saborosa, maravilhosa, linda, querida. Ana, quero ver você colocar todas as descrições desse vídeo. Então, essa receita é maravilhosa. E eu quero convidar vocês a assistirem como fazer e como é simples fazer, porque eu tenho certeza que você tem tudo aí na sua casa, hein? E vamos fazer essa receita de donuts, que é uma receita histórica, até os detalhes sobre a história está aqui na descrição do nosso vídeo, mas antes já quero te convidar a se inscrever no nosso canal, porque toda semana nós temos vídeos aqui de forma profissional sobre a confeitaria. Chega de lenga-lenga e vamos lá aprender a fazer essa maravilha aqui. Bora! Chama a vinheta! Então vamos começar aqui com a nossa receita. Já tenho todos os ingredientes separados de acordo com a ordem de utilização e o nome disso é... Muito bem, parabéns! Mise en place linear. A mise en place linear consiste em colocar em ordem todos os ingredientes que eu vou utilizar de acordo com a ordem de utilização. Então nós temos aqui 3 gramas de fermento seco. Ah, Elô, posso substituir fermento seco, o fermento biológico seco, por fermento biológico fresco? Sim, você pode fazer essa substituição. O fermento seco, ele é 3 vezes mais forte. E qual que é a diferença do fermento seco para o fermento fresco? O fermento seco, ele é o mesmo micro-organismo, Saccharomyces cerevisiae, é o mesmo micro-organismo. A diferença é que ele está seco. Então é o mesmo micro-organismo para os dois, ok? A diferença é que ele, por ter passado por um processo de desidratação, ele é mais forte, ele está concentrado. Então por isso ele é 3 vezes mais forte do que o fresco. O fresco, se eu utilizar 10 gramas do seco, quanto que eu vou utilizar do fresco? 30 gramas. Porque esse aqui é mais forte, ok? Aqui eu tô utilizando 3 gramas de fermento seco. E ó, por que eu tô usando fermento aqui? Porque o donuts, ele é um pão, ele é um tipo de pão. Então a gente não pode colocar o fermento biológico. Errou! Aliás, fermento químico e sim fermento biológico, ok? Aqui eu tenho 3 gramas, 250 gramas de farinha, qualquer tipo de farinha, desde que seja uma farinha sem fermento, né, gente? Que eu tô tratando aqui de pão. 100 ml de leite e tá em temperatura ambiente, não precisa aquecer o leite, nada disso. Um ovo, 40 gramas de açúcar, 1 grama de sal e 100 gramas de manteiga sem sal. E tem que ser manteiga, não pode ser margarina, porque o efeito que eu quero aqui é o efeito da manteiga. Eu vou começar por um processo chamado esponja. O processo de esponja é eu impulsionar o fermento. Algumas pessoas também dizem que o processo de esponja é você testar o fermento, para ver se o fermento está bom ou não. Mas também é para você impulsionar, para que ele comece a se desenvolver, principalmente se tratando de uma massa mais pesada. Essa massa, ela é considerada uma massa mais pesada porque ela leva manteiga. Então, por isso que a gente tem que dar essa esponja inicial. A esponja consiste em todo o fermento da receita, todo o líquido da receita e metade da farinha. Vou começar aqui colocando a farinha. Vou colocar metade só, tá? Metade da farinha. Se você quiser pesar, pode pesar. Eu tô colocando aqui no olho. Vou colocar todo o fermento, e aí nós vamos misturar todo o fermento, ó. Mistura aqui na farinha para ele ficar bem uniforme. E agora eu vou acrescentando o leite, que é a parte líquida aqui da minha receita, até formar realmente uma leve esponja, tá? Ó, então vou acrescentando aqui. Que eu quero. Aí ele fica parecendo uma massa colenta, ó. Bem isso aqui. Então agora eu vou deixar essa massa colenta. Não precisa mexer muito, é só realmente até misturar, não preciso sovar inicialmente, nada disso. A gente só vai misturar. E aqui eu tô misturando com o fouet, mas se você quiser, você pode fazer esse processo na batedeira também, não tem problema não.
Ah, tem a planetária. Posso fazer pão em uma planetária? Claro que pode. Ela tem justamente as funções para que você consiga fazer isso. Agora a gente vai espalhar aqui, ó. Aqui com essa rica. Feito isso, eu preciso agora que ele dobre de tamanho. Então o que a gente vai fazer? Vou passar um plástico filme aqui, deixar ele no ambiente quentinho por pelo menos 30 a 40 minutos. Só que tem um detalhe, tá? Sempre coberto, sempre devo cobrir, porque se eu deixar assim ele vai ressecar e não vai crescer bolhufas. Então eu vou colocar aqui o plástico e aí você vai acompanhando, tá? Até dobrar de tamanho ou em média 30 a 40 minutos. Se quiser colocar uma toalha limpa, úmida em cima também pode, não tem problema. Vai pôr aqui bonitinho, olha só. E eu vou deixar ele aqui, porque tá bem quente. Então eu vou deixar ele aqui, daqui a pouco, daqui uns 40 minutinhos a gente volta. Ele vai estar bem crescidinho, você vai ver como é que ele fica. Então agora que já cresceu, já dobrou de tamanho, ó, bem fofinho, bonitinho, eu vou misturar os outros ingredientes aqui. De que forma? Vou acrescentar a farinha, o restante da farinha que a gente deixou separado ali, o restante da farinha. O ovo inteiro, tá? Nós vamos utilizar o ovo inteirinho aqui. Então aqui eu vou misturar, ó, o fermento. Gente, tá tão lindo, ó, o fermento, farinha. Vou colocar aqui o ovo e aí nós vamos misturando tudo isso daqui. Pode fazer isso na batedeira? Claro que pode, mas a sensação de você mexer isso com a mão é tão melhor. Mas você pode. Quer fazer na batedeira? Pode colocar sim lá com a raquete para mexer na batedeira planetária. A batedeira de 2 pinos ela já é para misturas mais leves, então não aguentaria. Ó, e aí nós vamos misturando todos os ingredientes. Depois de misturar os ovos, colocar o restante da farinha, vou acrescentar o açúcar, né? Que eu já deixei aqui separadinho só pra gente misturar. A pitadinha de sal, né? As gramas lá de sal. Nossa, Elô do céu! Tá uma massa seca que eu não sei o que eu faço. É normal, gente, é assim mesmo, tá? Você vai colocar as 2 mãos aqui agora. Tava ruim, agora parece que piorou. E o que a gente vai fazer para ela se desenvolver melhor? Acrescentar a manteiga agora aos poucos. E por que eu não acrescento a manteiga logo no início? A manteiga, ela tem o papel, ela é gordura, ela tem o papel de encapsular muitas vezes. Se eu coloco a manteiga desde o início sem misturar muito bem, pode acontecer dessa manteiga matar o meu fermento. E eu não quero que isso aconteça. Então eu vou vindo aqui aos pouquinhos, vou colocando a manteiga na massa e vou misturando. Ela que vai dar essa liga final para nossa massa. Se você quiser colocar aqui na bancada também, ó, já pode. E vocês vão vendo, ó, tá uma massa completamente seca. Eu vou acrescentando a manteiga, é ela que vai dando a liga pro nosso preparo final. Mas eu vou colocando aos pouquinhos para ir misturando. Essa massa que eu tô fazendo aqui é a massa brioche, uma massa muito clássica, francesa, e a gente pode fazer essa massa para fazer o pão também, para fazer sonho. Ela é bem versátil, não somente os donuts. Ó, conforme eu vou misturando, ela já vai tendo aqui o ponto dela. Agora eu vou colocar mais manteiga. Ela tem bastante manteiga. A principal característica de um brioche é ter bastante manteiga. Não gruda na mão, por quê? Porque tem bastante manteiga, por isso que ela não vai ficar grudando na sua mão. Vou continuar misturando, ainda falta um pouquinho. Elô, parece que não vai dar certo. Como assim? Dá, gente, fique tranquila, é assim mesmo. Porque é uma massa que vai bastante farinha. É o quê? Não, manteiga. Aí a gente polvilha um pouquinho de farinha aqui para recuperar essa massa que está aqui e nós vamos mexendo ela de um lado para o outro para retirar toda essa massa que está aqui colada, ó. Com o auxílio aqui de uma espátula, eu vou recolhendo toda essa massa que ficou aqui na bancada, lavei a minha mão para ficar melhor para trabalhar com ela e agora nós vamos sovar essa massa. De que maneira? Então eu vou sempre trabalhando ela de um lado para o outro, ó, de um lado para o outro.
E aí, se perceber que tá grudando muito, para um pouquinho, lava a mão, esfria a sua mão, porque ela é uma massa muito sensível, eu não posso ficar acrescentando muita farinha. Ou se não, polvilhe uma pequena quantidade aqui de farinha, ó, e aí nós vamos mexendo ela de um lado para o outro, de um lado para o outro, ó. Apertando ela aqui por pelo menos 15 minutinhos, 10 a 15 minutos, até que ela fique uma massa bem lisa e gostosa de mexer. Eu vou fazer aqui pequenas bolinhas, vou deixar com 30 porque eu não quero um donut muito grande também. Vou fazer várias bolinhas de 30 gramas. Então, por que eu preciso pesar essas bolinhas para que eles tenham 30 gramas? Para ficar todos iguais, né? Não quero um donut maior ou menor. E aí, para facilitar, para não engordurar toda aqui a minha balança, eu coloquei um saquinho em cima para facilitar isso e aí não vai ficar sujo. Então, vou separar aqui. Estou fazendo um processo de padronização e isso deve ser feito, ó. Todas bolinhas com 30 gramas que eu preciso ter e a massa tá coberta aqui, porque se eu deixar ela sem cobrir, o que vai acontecer? Vai secar a minha massa e não é isso que eu quero, né? Uma massa ressecada ali. Ah, Elô, não tenho balança. Tem algo que eu possa fazer? Olha, eu te sugiro comprar uma balança. Tá ligado? Ah, jura? Porque para outras coisas você vai precisar também, para pesar os ingredientes, né? E às vezes você vai fazer essa receita para vender. Imagina só, um cliente compra um tamanho de você hoje, amanhã você vende para ele outro, isso é muito ruim. Então é legal você ter tudo muito certinho, padronizado, feito da melhor maneira possível. Outra coisa que você pode fazer também é pegar a massa aqui, ó, e aí você corta na metade, vai cortando. Então, me renderam aqui 3, 6, 9, 12, 15, 17. 17 donuts. O que eu vou fazer? Vou deixar eles cobertos e eu vou pegando aos pouquinhos para eu moldar. Então, como que a gente vai moldar? Eu vou colocar aqui a bolinha na mesa, meu punho encostado na bancada, a lateral da minha mão encostado aqui também. Eu aperto, faço pressão e giro no sentido anti-horário, fazendo pressão na bolinha, fazendo esse movimento, ó. Então é esse o movimento que eu preciso fazer, fazendo pressão para minha bolinha ficar lisa. Fiz a bolinha ficar lisa, agora a gente pode achatar ela levemente, Tem pessoas que abrem a massa também, cortam, eu prefiro pesar assim para ele ficar tudo certinho também. E aí você vai vir e cortar a parte central. Cortei aqui a parte central. Tenho aqui a minha primeira rosquinha. Eu já vou colocar eles para crescer na forma untada. Então eu vou untar com o desmoldante. Passo um pouquinho, só no fundo da forma, viu, gente? Eu usei aqui o desmoldante em spray, mas você pode passar óleo no fundo da forma, manteiga, untar com farinha, da forma que você preferir, tá? Não tem problema. Vou colocar o donuts para crescer aqui na forma, lembrando, gente, que o donuts, ele cresce, então eu não posso colocar ele muito perto um do outro. Se eu colocar ele muito perto um do outro, o que vai acontecer? Vai grudar tudo e não vai dar muito certo. Então aqui, vou achatando, ó, uma leve achatada só, tá? E aí eu venho e corto aqui no meio. Vamos colocar no máximo 2, assim, para crescer, tá? Eu vou juntando aqui o que vai sobrando. Depois que a gente formatou, cortou aqui bonitinho, cuidar sempre para fazer um buraco um pouco maior, porque ele ainda cresce depois ainda que a gente assa e frita, porque ele passa por 2 procedimentos. Então, o que nós vamos fazer agora? Depois que eu formatei, eu vou colocar aqui o saquinho, pode ser o saquinho, pode ser uma toalha úmida, o que você tiver na sua casa, nós vamos colocar para ele crescer, eu vou deixar ele crescer, duplicar de tamanho, média 30 a 40 minutos, aqui na cozinha está um ambiente bem quentinho para ele crescer. E assim que ele crescer, nós vamos levar para assar a 160 graus por 5 minutos. Mas como vai funcionar isso?
A gente assa ele por 5 minutos primeiro e depois eu coloco para fritar, porque nós pré-assamos antes de fritar. Se eu simplesmente pegar a massa crua e colocar para fritar, ele vai puxar muita gordura até ele conseguir cozinhar e ficar todo cozido por completo. Quando a gente faz esse pré-aquecimento no forno, eu pré-asso ele ali no forno, ele não puxa tanta gordura, ele não fica com gosto de gordura. Então esse é o segredinho que a gente faz para ter um donut perfeito. Por isso agora eu vou deixar ele crescer e eu já volto para a gente começar a finalizar ele. Então depois que a massa cresceu, eu vou retirar aqui do plástico, eu vou levar para assar por 5 minutos. E assim que assar, eu vou colocar direto aqui no óleo, nesse óleo que também já está pré-aquecendo. Fritou os donuts, assou, fritou. Agora eu vou derreter o chocolate. Vou derreter aqui no micro-ondas de 30 em 30 segundos até que ele derreta por completo. Depois eu vou adicionar o corante em pó aveludado ou você pode colocar o corante em pasta para chocolate, tá? Então vou colocar aqui. Depois que eu derreti o chocolate, eu vou adicionar o corante e a quantidade é muito a cor que você quer. Aí eu coloco só um pouquinho primeiro, vou mexendo até atingir a cor que eu quero. Então se a gente quer os donuts do Homer Simpson, ele é rosinha. Então vamos colocar o corante do Homer Simpson. É mesmo, é? Mas pode ser qualquer outra cor que você queira que ele tenha. Então depois da gente misturar aqui, eu vou use o confeito da sua preferência. Eu estou usando essas bolinhas coloridas, mas pode ser o confeito da sua preferência. Eu vou pegar aqui um donut, vou molhar no chocolate. Depois que eu molhei no chocolate, eu vou deixar ele escorrer. Viro. E agora eu vou colocar o confeito que eu quiser aqui no meu donut. Outra coisa que também dá para você fazer é molhar aqui no chocolate. E aí eu deixo escorrendo o chocolate. Quando escorreu, eu venho aqui no prato e molho nos confeitos, ó. Também pode ser feito dessa maneira. E aí ele fica todo crocante ali com os confeitos. Então a gente vem, molho nos confeitos. Então depois que eu banhei todos os donuts aqui, eu vou deixar gelar um pouquinho para ele secar o chocolate e aí a gente já pode servir. Se você quiser colocar ele na geladeira um pouquinho ou deixar aqui também na temperatura ambiente, ele vai gelando. Qual que é a quantidade que eu usei de chocolate para banhar todos esses donuts aqui? Eu coloquei 100 gramas, derreti o chocolate e aí o corante vai a seu gosto, os confeitos também, aqueles que você mais gostar. Agora a gente vai esperar um pouquinho e assim já serve os donuts. Então depois de deixar eles gelando, já ficou durinho, já posso colocar aqui para servir e assim nós temos o nosso donuts querido e amado. Por isso, já curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque toda semana nós temos vídeos aqui de receitas de forma profissional da confeitaria. Já se inscreva rapidão aí, curta, comente aqui também o que você mais gostaria de ver no nosso canal, porque agora eu vou para o nosso momento final, onde a gente prova esse donuts tão maravilhoso. Vamos lá? Aninha, olha isso aqui. Vem aqui. Se aproxime. Dá um look nesse donuts. Olha. Meu Deus. Boca suja, né? Deve estar. Gente, beijo. E assim eu me despeço de vocês.